Existem coisas que parecem completamente fora da realidade, mas para algumas pessoas isso é rotina. Bilionários vivem em um nível onde o dinheiro deixa de ser uma limitação. E quando isso acontece, o comportamento muda, porque quando você pode comprar praticamente qualquer coisa, você começa a fazer coisas que a maioria das pessoas nem imagina. E algumas delas parecem absurdas. A primeira é uma das mais conhecidas, mas ainda assim difícil de entender. Ilhas particulares. Alguns bilionários não compram casas de luxo. Eles compram ilhas inteiras. Não é só uma casa na praia. É uma ilha com acesso restrito, segurança privada, estrutura própria e, em alguns casos, até regras internas diferentes. Tem bilionário que compra uma ilha apenas para ter privacidade total, sem vizinhos, sem curiosos, sem interferência. Agora pensa nisso. Enquanto a maioria das pessoas passa anos planejando uma viagem, eles simplesmente escolhem qual ilha vão usar naquele momento. O segundo é algo que parecia impossível até pouco tempo atrás: turismo espacial. Hoje já existem empresas privadas levando pessoas para fora da Terra por alguns minutos. E não estamos falando de astronautas. Estamos falando de pessoas que pagam milhões de dólares para ver o planeta de fora. Alguns fazem isso por experiência, outros fazem porque podem. Enquanto muita gente sonha em viajar para outro país, tem gente literalmente saindo do planeta. O terceiro exemplo é mais estranho, porque não parece luxo, parece paranoia. Bunkers subterrâneos. Alguns bilionários estão investindo milhões em estruturas escondidas, preparadas para cenários extremos. Comida estocada por anos, energia própria, sistemas de filtragem de ar, segurança reforçada. Alguns têm até academia, cinema e áreas de lazer. Não é só sobrevivência, é viver confortavelmente, mesmo em um cenário de crise global. Agora pensa nisso. Enquanto a maioria das pessoas não tem um plano para emergências simples. Tem gente se preparando para o pior cenário possível. O quarto é algo que parece exagero, mas é comum nesse nível. Super iates. Não são barcos, são estruturas gigantescas, com heliponto, piscinas, salas de cinema, suítes de luxo, equipe completa trabalhando 24 horas. Alguns têm até submarinos acoplados. E o mais curioso, muitos desses iates ficam parados a maior parte do tempo, porque não é sobre uso, é sobre ter. O quinto envolve algo que pouca gente percebe: tempo. Bilionários compram tempo. Eles evitam filas, trânsito, espera, burocracia. Usam jatos particulares para não depender de horários, helicópteros para evitar trânsito, equipes inteiras para resolver qualquer problema antes mesmo de chegar até eles. O objetivo é simples: não perder tempo com nada. Enquanto uma pessoa comum perde horas em pequenas coisas, eles eliminam tudo isso. O sexto exemplo parece pequeno, mas mostra muito: casas. Mas não qualquer casa. Casas completamente automatizadas. Ambientes que ajustam luz, temperatura, música e até cheiro com base no comportamento da pessoa. Portas que abrem automaticamente, sistemas de segurança invisíveis, tudo pensado para conforto máximo. É como viver em um sistema que se adapta a você. O sétimo é algo que parece até estranho: comprar coisas únicas. Não é sobre quantidade, é sobre exclusividade. Obras de arte que só existem uma vez, itens históricos, peças que ninguém mais pode ter, porque nesse nível, o valor não está mais no preço, está em ser o único dono. O oitavo envolve segurança, mas em um nível completamente diferente. Alguns bilionários têm equipes de segurança 24 horas por dia. Monitoramento constante, rotinas planejadas, veículos blindados. Tudo isso não é só luxo, é necessidade, porque quanto maior a exposição, maior o risco. O nono exemplo é algo que pouca gente percebe, mas acontece o tempo todo: comprar empresas, não como investimento comum, mas como forma de controle. Controle de mercado, de tecnologia, de influência. Bilionários não compram só produtos, eles compram sistemas inteiros. E isso muda o jogo completamente. O décimo talvez seja o mais difícil de entender: liberdade total. Não é só sobre dinheiro, é sobre não ter limites, escolher o que fazer, quando fazer e como fazer. Sem restrições, trabalhar por escolha, viajar por impulso, mudar de país, de rotina, de vida, sem impacto real. Isso muda completamente a forma como a pessoa pensa. E talvez seja por isso que muitas dessas coisas parecem absurdas, porque elas não fazem sentido dentro da realidade da maioria, mas fazem total sentido em um nível onde o dinheiro deixa de ser uma preocupação. E talvez a pergunta não seja por que eles fazem isso, mas o que acontece com uma pessoa quando ela pode fazer qualquer coisa.